RCP Notícias. 13 horas e 1 minuto, estamos a dar início ao Jornal da Tarde. Comemora-se hoje os 50 anos da libertação dos presos do campo de concentração do Tarrafal e a Presidência da República assinala a data com um programa de comemorações no antigo campo de concentração em Chão Bom, Tarrafal de Santiago. Atividades que estão a decorrer desde as 10 horas, com o acolhimento dos convidados e dos chefes de Estado de Angola, Guiné-Bissau e Portugal. Às 11 horas tivemos o descerramento da placa do cinquentenário e deposição de coroa de flores, uma homenagem dos chefes de Estado. E ainda agora terminou a sessão especial do cinquentenário com as várias informações, um assunto que traremos em desenvolvimento mais à frente no Jornal da Tarde, com um resumo das intervenções havidas no campo de concentração. Também hoje é Dia do Trabalhador e a manifestação promovida por um grupo de sindicatos num país com fraca adesão dos trabalhadores e ausência dos sindicatos, dos centrais dos sindicatos. O sindicalista Eliseu Tavares, porta-voz dos sindicatos, lamentam o facto de trabalhadores com problemas laborais graves com problemas laborais graves não terem optado pela greve, mas sim pela manifestação, mas sim pelos convívios, numa clara alusão à ausência das centrais sindicais, que lamenta aquilo que chama de desvalorização da manifestação. Vamos à peça com Joana Lopes. A plataforma Unir e Resgatar o Anti-CCS, o SISCAP, o Sindicato dos Médicos Cabo-Verdianos e o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Financeiras, STIF, constam dos sindicatos que promoveram a manifestação pacífica partindo do Centro 1º de Maio. Eliseu Tavares, enquanto porta-voz, aponta as razões da manifestação. Antes de mais, não tem perda de poder de compra desde 2012 a esta parte, que acaba que chega a 15%. Aumento de preço de mercadoria. Tem havido aumento de taxas alfandegárias, que faz com que o preço de mercadoria aumente. Então, quer dizer que só por o aumento da taxa não tem uma forte inflação, forte perda de poder de compra. Milhares de trabalhadores, no todo o setor, público e privado, que tem INPS. Por que esse tem? Esse tem para mostrar um contrato precário e ilegal de prestação de serviço. Fraca cobertura nas consultas de especialidade, nos exames que também se fazem. Apela aos trabalhadores de Santiago para uma tomada de consciência da importância das manifestações na luta em prol dos direitos laborais. Não tem uma adesão que é boa e devia ser melhor, mas ainda que fosse uma pessoa está conta, porque quando alguém te manifesta, como vai ter motivo. E então, só por ser 1º de Maio, não devia estar na rua e não queria aproveitar essa ocasião para nos chamar a atenção de trabalhadores de Cabo Verde, de praia em especial de Santiago, no dia 1 de maio, que não troca prioridade. Não tem problema durante 365 dias. E num dia que não tem chance de estar junto, para não manifesta de todo o problema que não tem, não opta para outras coisas. Mas também não tem outros dirigentes que desvaloriza manifestação para o governo está imune. Não, se o governo está imune, nossa ferramenta de trabalho é palavra e manifesta, então é uma oportunidade que devia aproveitar para manifestar. O Sindicato dos Médicos de Cabo Verde, através da sua presidente Almeida, médica clínica geral, ladeada por vários médicos, aponta as razões da adesão a esta forma de luta. Médicos no setor limitado ali na Cabo Verde, sobretudo para nunca ter condições de trabalho. Nós está fala desde ambiente laboral, salário e falando de promoção, progressão de carreira, que há muito tempo está em atraso. Especialistas que também que está a ser enquadrado corretamente e muito mais, né? Então, não está trabalhando realmente com condições precárias. Culpa sempre é de médicos e que é a única forma também que não se está sair para a rua. Para pessoas entender, mas nós não se está prestando um serviço, não tem que dar condições para não poder prestar serviços de qualidade.
Uma manifestante, mãe de uma criança de 4 anos, foi demonstrar o seu descontentamento pelo facto do INPS não participar no pagamento do seu salário quando está internada a acompanhar o filho doente. Para está melhor a situação na nossa terra. Você trabalha na cozinha? Na área de costura. A mim tinha filho internado, eu tinha 4 anos e a mim que está fica prejudicada. Imagina, 3 dias internado com meu filho sem crescer. E a NPS que está cobrindo que os dias que eu tive com ele internado. E a hora que vai a NPS, então leva aquele como preventivo de que os dias, essa flama que está cobrindo. É só uma criança até 6 meses que esta cobre. A minha taxa pelo menos até 6 anos. Manifestação pacífica e ordeira que percorreu a Avenida Cidade de Lisboa, na Cidade da Praia, na manhã de hoje. Já em São Vicente, vários trabalhadores responderam ao apelo dos sindicatos e fizeram ouvir as suas reivindicações na manifestação pacífica que decorreu esta manhã. Diversas classes laborais que saíram às ruas exigindo mais e melhores condições. Patrícia Martins. Este homem tem que continuar a manifestar porque tem razões para não manifestar. O motivo que falta, depois de Covid-19, não tive um aumento exponencial de inflação. Neste momento não tem um decréscimo a cerca de 15% da diminuição de poder de compra. Não tem um grande número de desempregados. As questões laborais tem que ser melhores salários. E penso que é uma luta que tem de unificar os cabo-verdianos. Eu faço esse apelo a todos os cabo-verdianos ganharmos essa prática. Discussão dos nossos direitos para que no futuro tenhamos melhores condições laborais. Na manifestação, quando senti que é para boa causa, sempre muito bem. Me senti um bocadinho triste, porque vê-se que algumas pessoas, se este problema foi resolvido, eles que bem preocupar com o problema dos outros. E esse aqui problema não tem nada a ver. Unir, não lutar por direitos do trabalhador. Trabalhadores unidos. Viva trabalhadores de Cabo Verde! Viva trabalhadores de São Vicente! Reivindicações e palavras de ordem que se fizeram ouvir no decorrer da manifestação, ato que atingiu os objetivos, diz Tomás Aquino, presidente da União dos Sindicatos de São Vicente e porta-voz do grupo dos sindicatos. Nós não estamos satisfeitos porque ano passado não propôs resgatar 1º de maio e a SON não decidi perpetuar 1º de maio, comemorar 1º de maio sempre. E trabalhadores de São Vicente responder, o que significa que a partir de agora não tem 1º de maio todos os anos. Hoje, no mundo laboral, não tem um conjunto de problemas. Desde reposição de perda de poder de compra, prestação de assistência médica e medicamentosa e INPS tem que comparticipar mais na assistência médica a trabalhadores. Em relação à INPS ainda, tem um outro conjunto de problemas que tem a ver com a retenção de descontos de trabalhadores, que nem sempre é canalizado para a INPS. Existem problemas na gestão de fundos de INPS, não te exigir que fundos de INPS seja gerido com maior transparência e a INPS poder fazer maior prestação a esses contribuintes. A redução da idade da reforma dos marítimos e inscrição dos mesmos na Segurança Social, questões ainda por resolver, o desemprego jovem e os acordos na administração pública que não são cumpridos, constam ainda da lista das várias reivindicações. Um conjunto de preocupações que os trabalhadores têm, que não podia continuar ali de elencar até mais tarde. Foi aprovada nova lei de seguro de acidentes de trabalho, que é uma questão também séria, porque não te preocupar com a questão da segurança nos locais de trabalho, mas também quando tem acidentes de trabalho e a questão das doenças profissionais, que hoje vou ter um conjunto de doenças resultante da atividade profissional. Foi aprovada uma lei na 2020, que a lei entra em vigor na 2023, mas até hoje não tem de guardar essa regulamentação. Tomás Aquino faz ainda uma chamada de atenção visando o reforço da luta pelos direitos dos trabalhadores. Não está na altura de comemoração de 1º de maio e não tem 2 centrais sindicais no país. Infelizmente, uma mantém calada, a outra central, sem secretária-geral, parece a dizer que ontem está pela implicitamente trabalhadores para que aderir à manifestação. Porque quando alguém está a dizer que não pode fazer manifestação porque o governo é imune à manifestação, um líder de um central sindical, das duas uma, ou ele quer entender do que é sindicalismo, ou ele quer ter noção do que é significado de 1º de maio, ou então há coisas aí que a gente não entende. De modo que nós chamamos de trabalhadores atenção para isso. Para os sindicatos de São Vicente e não só, está firme, está determinado, não tem que continuar nos luta, fazendo ou não o governo orelhas moucas de nas reivindicações, mas nunca tive bem desistir. Nós não tem que continuar nos luta e não tem que união de trabalhadores e aproximação mais de trabalhadores junto dos sindicatos. Manifestação que contou com a participação dos sindicatos Cimetec, SIC, Sintap, Sindepol, Sinapol, Sindprof e AJOC. Na manifestação,
por melhores e mais condições de trabalho. Já a secretária-geral da UNTCCS afirma que a situação laboral em Cabo Verde ainda é marcada por precariedade, incerteza e instabilidade. Joaquina Almeida sublinha que as ondas de manifestações e greves registadas ultimamente denunciam a insatisfação dos trabalhadores e que por isso é preciso fazer uma reflexão profunda sobre a situação laboral no arquipélago. A conjuntura laboral é de luto e luta para os trabalhadores que buscam melhores condições de trabalho e também para que os seus direitos sejam salvaguardados, sublinha Joaquina Almeida. Entretanto, este ano, a UNTCCS prevê uma celebração serena no 1º de maio, Dia do Trabalhador. Nós não temos em vista nenhuma manifestação porque parece que o governo está imune às manifestações. A precariedade, incerteza, instabilidades laborais são constantes em Cabo Verde e os trabalhadores reclamam por melhores condições de vida. Em termos de contratos, temos contratos precários na administração pública, que é uma vergonha. Temos um Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública que persegue, discrimina, precariza e humilha os funcionários públicos com contratos precários e salários de miséria. O Estado tem que dar exemplos. Nós, enquanto representantes dos trabalhadores, temos que reivindicar e exigir a correção dessa precariedade. E na sua mensagem para assinalar o Dia Internacional do Trabalhador, o Presidente da República apela a todos os parceiros sociais a estabelecerem um pacto para o crescimento e o emprego e a procurarem as melhores soluções para as reivindicações dos trabalhadores que forem justas no quadro do diálogo social. Vale a pena, em sede do diálogo social, todos os parceiros procurarem encontrar as melhores soluções para podermos responder às reivindicações, aquelas que são justas, dos diferentes grupos profissionais, designadamente os professores, os médicos, os enfermeiros e outras categorias profissionais. Eu penso que valeria a pena também, em Cabo Verde, que os parceiros sociais, através de um diálogo produtivo, estabelecessem um pacto para o crescimento e o emprego. Só com mais produtividade, mais competitividade e mais crescimento, poderemos gerar mais empregos, aumentar os salários e garantir mais rendimentos aos trabalhadores cabo-verdianos. José Maria Neves considera importante os consensos necessários para a construção de um Cabo Verde mais moderno, próspero, justo e inclusivo. É importante que haja disponibilidade de todos para esse diálogo construtivo, no sentido de construirmos os consensos que são necessários, não só para melhorarmos os índices de crescimento da economia cabo-verdiana, mas também melhorarmos substancialmente os rendimentos e a qualidade de vida de todos. Vale a pena trabalhar para a construção de um Cabo Verde melhor, mais moderno, mais próspero, mais justo e mais inclusivo, sobretudo com muito mais oportunidades para todas e todos os trabalhadores cabo-verdianos. Mensagem do Presidente da República para assinalar o Dia Internacional do Trabalhador. E as pessoas que vivem com o vírus da imunodeficiência humana, HIV-Sida,
ainda são negadas o acesso ao emprego por causa do estigma e desconhecimento do vírus, alerta a presidente da Rede Nacional de Pessoas que Vivem com VIH-Sida, neste Dia do Trabalhador. A representante da rede pede uma atenção especial à saúde mental dos seropositivos. A peça é de José António dos Reis. O desabafo é de Josefa Rodrigues, presidente da Rede de Pessoas que Vivem com VIH-Sida, neste 1º de maio. A presidente da rede verifica ainda que, apesar das garantias legais e de muitas campanhas de sensibilização, na prática há muito estigma e discriminação. Tem pessoas que só trabalham a patrão que sabe se tem seropositivo. Ainda Cabo Verde ainda permanece o seu trabalho naquele ponto. A representante da Rede Nacional de Pessoas que Vivem com o vírus da imunodeficiência humana observa ainda que os seropositivos têm experimentado dificuldades até para conseguir uma alimentação equilibrada. Depois da epidemia, não era parma, aquelas pessoas que estão vindo com HIV relata, então a situação fica mais difícil, depois fica mais escasso, a pessoa está sofrendo e depois ainda fica chocada e na qualidade de pessoa que está vindo com HIV. Não sabe naquele comprimido que não está toma. É tão forte. Claro que toma sem alimentação. Não está sentindo dificuldade. A secretária executiva do Comitê de Coordenação de Combate à SIDA desdramatiza a situação, argumentando que os cidadãos que vivem com VIH enfrentam as mesmas dificuldades no acesso ao emprego que outro cidadão cabo-verdiano. Maria Celina Ferreira explica, no entanto, que os obstáculos se devem, sobretudo, ao baixo nível de escolaridade da maioria. Um outro caso de pessoas que estavam a laborar em condições de culinária, em que houve rumores de que essa pessoa vivia com VIH, então houve algum despedimento. De modo que não podemos, de nenhuma forma, dizer que as pessoas são negadas o acesso ao emprego. No que tange ao acesso ao tratamento, as duas interlocutoras concluem que todas as pessoas têm acesso gratuito ao tratamento. A líder da Rede de Pessoas que Vivem com VIH-Sida pede, no entanto, uma maior atenção à saúde mental das pessoas que vivem com o vírus. Nós temos saúde para estar com psicólogo, mas voltar para pessoas, principalmente que vivem com HIV, que estão naquele fase de negação, que estão naquela fase de rejeição de família. Maria Celina Ferreira, coordenadora do Comitê de Coordenação de Combate à SIDA, garante que a saúde mental é um dos pilares do eixo estratégico de intervenção da Comissão, apontando iniciativas como a terapia de grupos, sessões de autoajuda e atividades de inclusão através de aconselhamento psicológico. 13h19, continuamos com o Jornal da Tarde. Comemora-se também hoje os 50 anos da libertação dos presos do campo de concentração do Tarrafal e a Presidência da República assinala a data com um programa de comemorações no antigo campo de concentração em Chambon, Tarrafal de Santiago. Atividades que estão a decorrer desde as 10 horas com o acolhimento dos convidados e dos chefes de Estados de Angola, Guiné-Bissau e Portugal. Às 11 horas tivemos o descerramento da placa do cinquentenário e deposição de coroa de flores, uma homenagem dos chefes de Estado. E ainda agora terminou a sessão especial do cinquentenário com intervenções. O Ministro da Defesa, em representação ao Presidente da República de Angola, realçou o mérito de todas as homenagens e falou da homenagem do governo angolano aos antigos combatentes da liberdade da pátria. O Executivo angolano, liderado por Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, está a dinamizar ações que visam homenagear o mais condigno possível os heróis da nossa pátria nas mais distintas etapas da nossa história, com a construção de representações simbólicas, entre as quais monumentos e sítios, infraestruturas muito importantes no processo de consolidação do ensino da nossa história à juventude atual e às futuras gerações. A par das ações mencionadas,
o Executivo angolano continua engajado no reforço da proteção social dos antigos combatentes veteranos da pátria, com a melhoria das suas condições de vida e seus descendentes. É nosso dever moral e patriótico continuarmos a melhorar permanentemente as condições de vida desses servidores públicos. Já o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, diz tratar de um evento de resgate à memória daqueles que passaram pelo campo de concentração. E neste campo de concentração estão representadas sucessivamente a memória de um Portugal amordaçado, a memória do antifascismo e da aspiração à democracia que animou tantos portugueses contra a ditadura do Estado Novo. E também encontramos em Tarrafal a representação da memória histórica do nacionalismo dos africanos, dos angolanos e dos guinenses, que se ergueram pela libertação nacional dos seus povos contra o Império Colonial Português. Tarrafal representa ainda algo que foi essencial para a luta dos nossos povos, a consciência da solidariedade estrutural de antifascistas e anticolonialistas contra a ditadura em Portugal e contra o Império Colonial. Já para o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, é um momento que nos convoca para o passado, o presente e o futuro, uma lição que representa, um momento também que representa uma lição do passado. A lição do passado é que aqui sabemos o que é a opressão. Aqui vemos os sinais visíveis do que é a repressão sanguinolenta. Aqui podemos testemunhar o que não queremos que seja o presente e que não queremos que seja o futuro. Não mais queremos que se possa repetir aquilo que foi vivido aqui durante quase 40 anos. E vivido aqui talvez da forma mais brutal do que aquela com que foi vivida em Portugal, com que foi vivida em Angola, com que foi vivida na Guiné-Bissau e noutros Estados irmãos da mesma causa, da mesma luta, da mesma procura de futuro. Não queremos mais repetir essa experiência. E por isso este Museu da Resistência, assim chamado desde 2000, é como todos os museus, um museu vivo. Marcelo Rebelo de Sousa, que diz que Portugal assume na plenitude o desafio de a repressão do passado e a construção de um futuro diferente. E a democracia precisa de cuidados intensivos e permanentes, alerta José Maria Neves no discurso de cinquentenário da libertação dos presos políticos a partir de Chambon, no Tarrafal. O Presidente da República alerta que o mundo enfrenta novas ameaças às liberdades. A peça é de José António dos Reis. O presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José dos Reis Varela, começou por saudar o executivo cabo-verdiano pelos avanços no processo de candidatura do antigo campo de concentração a Património Mundial da Unesco, argumentando que é um imperativo valorizar e preservar o património histórico-cultural. Já o presidente da República, José Maria Neves, assinalou no seu discurso que o ex-campo de concentração encerra a parte mais triste da história e considera que temos uma dívida de gratidão com os antigos presos políticos de Tarrafal. Estes homens aqui agora homenageados, felizmente alguns ainda entre nós e presentes nesta cerimónia, deram o melhor de si, da sua juventude, para alcançarmos a liberdade e a independência. Temos uma dívida de gratidão para com estes jovens de há 50 anos. Que os de hoje se inspirem na vossa coragem, generosidade, espírito de sacrifício, compromisso com a justiça e dedicação
às grandes causas. Que nunca mais as pessoas possam ser encarceradas por causa das suas ideias e dos seus sonhos. O Presidente da República nota que o mundo enfrenta novas ameaças, nomeadamente um conjunto de discursos de ódios e extremismo que é preciso travar. O nosso objetivo deve ser o de preservação deste campo de memória, pela sua importância histórica e cultural, símbolo da resistência dos povos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal ao fascismo e ao colonialismo. Realço que em 2006 o governo de Cabo Verde reconheceu este campo de concentração como património nacional. Agora, o desafio que todos nós subscrevemos é o da sua elevação a património da humanidade, conforme já anunciado pelo Governo da República. O 25 de abril de 1974. Hoje são novos os desafios e novos os horizontes, numa conjuntura mundial cada vez mais complicada, que demanda por mais entendimentos e mais cooperação entre todos. No caso de Cabo Verde, descontados os excessos da excitação revolucionária da época, a independência contou com uma base alargada. Base alargado que é preciso continuar a cultivar, diz José Maria Neves, que considera que, portanto, o país, o mundo, precisa de reformas profundas, conferindo mais autonomia à sociedade. José Maria Neves alertou ainda que a democracia precisa de cuidados intensivos e permanentes. Que este momento nos sirva sobretudo para o futuro, para os próximos 50 anos. Frágil como é, a democracia precisa de cuidados intensivos e permanentes. Temos de estar à altura das nossas responsabilidades, promovendo as liberdades, cuidando e defendendo a democracia, para nunca mais falarmos de campos de concentração. Discurso do Presidente da República, José Maria Neves, na cerimónia dos 50 anos de libertação dos presos políticos de Tarrafal de Santiago. E ainda em relação à comemoração dos 50 anos da libertação dos presos do campo de concentração do Tarrafal de Santiago, neste momento acontece a conferência Campo de Concentração do Tarrafal, Genealogia Histórica, Modelos de Repressão e Memórias Transnacionais de Resistência, que está sendo proferida pelo professor Dr. Vítor Borges. Atividades continuam à tarde com uma visita ao ex-campo de concentração do Tarrafal e termina com um concerto da liberdade com os artistas Teresa Salgueiro da Portugal, Paulo Flores de Angola, Karina Gomes da Guiné-Bissau e Mário Lúcio de Cabo Verde. E o Conselho da Justiça da Federação Cabo-Verdiana de Futebol julgou totalmente procedente o recurso interposto pelo Derby e mandou restituir ao clube os pontos que lhe tinham sido subtraídos em acórdão do Conselho Jurisdicional da Associação Regional de Futebol de São Vicente. Com esta decisão, o Derby é, neste momento, é mesmo campeão regional de São Vicente e vai representar a ilha no Campeonato Nacional de Futebol, que arranca este sábado, 4 de maio. O jornalista Bem-vindo Neves esmiuçou o acórdão e traz o essencial. No seu veredito, o Conselho de Recurso da Federação Cabo-Verdiana de Futebol não poupa nas palavras quando aprecia o acórdão de primeira instância, ora anulado. Ao longo de 9 páginas, o Conselho de Recurso da FCF demonstra o quanto o Conselho Jurisdicional da Associação Regional de Futebol de São Vicente não andou bem na sua apreciação ao protesto lavrado pelo Mindelense relativo à alegada irregularidade na inscrição e utilização do jogador Erickson Spinola Lima Nenas por suposta falsificação de documento de identificação. No seu acórdão, a instância de recurso da FCF considera que, e estamos a citar, é flagrante e evidente uma errônea apreciação e consideração da matéria de facto considerada prova pelo Conselho Jurisdicional da Associação Regional de Futebol de São Vicente, fim de citação. E fala mesmo em ligeireza e superficialidade assustadora a forma como chega à conclusão de que os documentos do jogador em causa são falsos.
O Conselho de Recurso da Federação lembra que cabe aos tribunais judiciais a comprovação da falsidade dos documentos, principalmente os documentos oficiais emitidos pelo Estado de Cabo Verde, como é o passaporte. Por conseguinte, conforme o acórdão, a decisão do Conselho Jurisdicional da Associação Regional de Futebol de São Vicente usurpou os poderes judiciais ao decretar a falsidade de um passaporte emitido pelo Estado de Cabo Verde através do serviço competente. O Conselho de Recurso da Federação qualifica ainda de flagrantemente ilegal e irregular a decisão proferida pelo Conselho Jurisdicional por, estamos a citar, assentar na aplicação de regulamentos e normativos que não estão em vigor. Neste caso, em matéria de direito, a decisão foi liminarmente anulada por errônea fundamentação jurídica, lê-se no documento. A terminar o seu acórdão, o Conselho de Recurso da Federação Cabo-Verdiana de Futebol assinala ainda o facto de a deliberação do Conselho Jurisdicional da Associação Regional de Futebol de São Vicente ter extravasado o pedido feito pelo recorrente. É que no seu protesto o Mindelense aludia a apenas 2 jogos. Entretanto, pela deliberação do Conselho Jurisdicional, o derby acabaria castigado e perdido pontos em todos os jogos em que o jogador em causa fora utilizado durante o Campeonato Regional de Futebol desta época em São Vicente. Além de restituir ao derby os pontos que lhe foram subtraídos, o Conselho de Recurso da Federação Cabo-Verdiana de Futebol anula também a coima aplicada ao clube e igualmente anula a suspensão decretada ao atleta Erickson Spínola Lima Nenas. Foi assim o bem-vindo Neves que esmiuçou o acórdão da Federação Cabo-Verdiana de Futebol sobre o recurso interposto pelo derby. Terminamos o jornal na Ilha do Fogo. A Casa das Bandeiras vai continuar a fazer de tudo para evitar que quaisquer bandeiras sejam enterradas e levadas para a igreja. A convicção é do presidente daquele espaço institucionalizado em 2002 com a finalidade de preservar a tradicional festa da bandeira de São Filipe no Fogo. O trabalho é do jornalista Pedro Paulo Moreira. Henrique Pires garante que a Casa das Bandeiras assumirá o compromisso de festejar a bandeira no próximo ano, caso ninguém se disponibilizar para tomá-la nesta quarta-feira, 1 de maio. Casa das Bandeiras, que por isso a bandeira nunca enterrar. Bandeira tem que ser sempre resgatado, bandeira que pode ir para a igreja, mas e esse é um dos missões de Casa das Bandeiras, de uma bandeira de cachal ser enterrado. Portanto, se aparecer ninguém para tomar bandeira, Casa das Bandeiras está tomada. Mas já tem alguém para tomar, né? Ainda ninguém que avisar não está a tomar. Mas nunca está preocupado, porque se aparecer alguém, Casa das Bandeiras está fica com ele. O responsável explica que o atual festeiro não poderá estar presente no evento, mas que será representado por familiares. É um rapaz ali de Fogo. Ele está vivendo na Noruega e seu nome é Carlos Brito, mas é mais conhecido Patisca. Não ficou um bocadinho triste porque ele tem uma bandeira, mas é que está conseguindo passar. Está um sobrinho de Celita a representá-lo por motivo de doença de familiares. E não ficou um bocado triste, mas nunca tem que fazer. Vida é assim. Não te espera mais vezes ele também passa a festa de São Filipe. O presidente da Casa das Bandeiras, Henrique Pires, traça todo o itinerário previsto para esta quarta-feira, desde a alvorada até a passagem da bandeira ao novo festeiro, sinalizando o culminar das tradicionais festas de Nhô São Filipe 2024. 5h30 para 6 horas tem a alvorada, depois de alvorada pessoal também ali para a Casa das Bandeiras. 9h30 pessoal está a sair também para a igreja, que é para missa e procissão. Depois de missa e procissão, pessoal está volta ali para a Casa das Bandeiras, que é para aquele grande almoço. Depois do almoço, mais ou menos 4h30, e tem aquela corrida da Grinalda na Alto São Pedro. E depois de corrida da Grinalda tem e passagem de festeiro. Novo festeiro, tabate uma bandeira lá na Alto São Pedro. Este ano, a Casa das Bandeiras homenageia o antigo presidente da República, Pedro Pires, que no dia 29 de abril celebrou 90 anos de idade.
E quando o relógio marca 13h35, quase 36 minutos, pomos um ponto final no Jornal da Tarde. A informação estará de regresso às antenas às 19h no Jornal da Noite com a jornalista Astrid Lima. Até lá, continuação de um bom feriado. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.